Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo Silva. Na aula de hoje a gente vai estudar o triângulo, tá certo? Primeiro a gente visualizará quais são os elementos dos triângulos, ok? O triângulo, ele possui três lados. Então, um dos elementos dos triângulos é chamado de lados. Lado, tá? Ou seja, tem três lados, ó, esse lado e esse lado. Então, cada triângulo tem três lados, ok? Os vértices, o que são os vértices? Os vértices são o encontro dos lados. Aqui, ó, esses pontos onde os lados se encontram. São três vértices, ok? Compreenderam aí? E outro dos elementos dos triângulos são os ângulos. O que são os ângulos? É a região que fica entre os lados. Agora vejamos quanto aos lados, como é o nome dos triângulos. Tá? Quanto aos lados. Ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equi significa igual. Então, o triângulo equilátero, ele possui todos os lados congruentes, todos os lados com a mesma medida. Tá certo? Triângulo equilátero, quando a gente mede os três lados dele, cada lado tem a mesma medida que os outros dois. Aí se chama equilátero, ou seja, medidas iguais. Todos os lados com medidas iguais. Ok? Triângulo isósceles. Só são dois lados com medida igual. Tá? Dois lados com medida igual e um com medida diferente. Ok? Dois lados com medidas iguais. E triângulo escaleno são quando as medidas são diferentes. Tá? Para a gente praticar isso que eu expliquei, eu coloquei esse exemplozinho aqui do lado, para a gente classificar, tá? Vamos lá. Vou pegar a palavra aqui, equilátero. Qual dos três triângulos possui os três lados com a mesma medida? Me digam aí. O primeiro, o segundo ou o terceiro? O primeiro, né? Então, o primeiro é equilátero. Ok? O primeiro é equilátero. O segundo, vamos ver as medidas dos lados? Um lado mede 3, outro lado mede 4 e outro lado mede 5. Os três lados têm medidas diferentes. Então, ele é isósceles ou escaleno? Escaleno, tá certo? Vamos colocar aqui. Pronto, esse aqui é escaleno. E esse último que tem dois lados iguais, de medida igual, tá certo? E um lado com medida diferente, ele é um triângulo isósceles. Ok? Compreenderam aí? Fácil, né? Se os três lados tiverem medida igual, é equilátero. Se os três lados tiverem medida diferente, escaleno. E se só dois lados tiverem a mesma medida, isósceles. Ok? Agora vamos recordar um conteúdo muito importante que a gente viu, que é dos ângulos. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo reto é aquele que forma um L, tá? E ele mede 90 graus. O ângulo agudo, ele é bem fechadinho, ó. Estão vendo? E ele tem menos de 90 graus. E o ângulo obtuso, ele mede mais de 90 graus e menos de 180. Dos três ângulos, qual é o mais aberto? O ângulo reto, o ângulo agudo ou o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é o mais aberto dos três, tá? O mais fechado é o agudo e o reto forma um L. Aí, os triângulos, eles também podem ser classificados quanto aos ângulos, ok? O primeiro caso aqui, ó, que a gente vai ver é o acutângulo. O acutângulo tem os seus ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos do acutângulo são fechadinhos, tá? O triângulo retângulo, o próprio nome dele já diz, ele tem um ângulo reto, tá? E o triângulo obtusângulo, o próprio nome já diz que ele tem um ângulo obtuso, tá? Vamos observar esses três triângulos. O triângulo 1, o primeiro triângulo, ele é obtusângulo, acutângulo ou retângulo?
Observem aqui, ó, que ele tem um ângulo bem aberto. Estão vendo, ó, bem aberto. Esse ângulo aqui é bem aberto, ó. É esse tipo de ângulo aqui, ó. Tá? Que tá nesse triângulo. Estão percebendo? Esse ângulo é um ângulo obtuso, tá? Então, se esse ângulo aqui é obtuso, ele tem um ângulo obtuso, então ele é obtusângulo, ok? Então a gente achou um triângulo obtusângulo, ó que legal. Vamos colocar aqui, pronto, esse aqui é obtusângulo, ok? Agora vamos ver o segundo. O segundo tem os seus ângulos agudos, ó. Esse ângulo aqui é agudo, ó. Ó, ele é mais fechado do que o ângulo reto e do que o ângulo obtuso. Ó, um ângulo fechado aqui e um ângulo fechado aqui. Esse daqui é acutângulo, tá? Acutângulo. Ok? E esse último é retângulo, por quê? Se a gente for imaginar, esse triângulo aqui, ele é metade de um retângulo, tá? Ó, ele é metade de um retângulo, estão percebendo? É ou não é metade de um retângulo? E ele, além disso, ele tem um ângulo reto, ó, que é um ângulo aqui de 90 graus, ó, em forma de L. Perceberam? Então, como é o nome desse triângulo? Retângulo. Ok? Continuando. Associe a coluna da esquerda à da direita. Vejamos. Vamos lá. Vocês vão me dizer o que é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Equilátero é aquele que tem os três lados congruentes, ou seja, os três lados da mesma medida. Tá? Então é equilátero. E a letra do equilátero é a letra A, então aqui é A. Ok? Letra B, retângulo. Retângulo, ó, o próprio nome já diz, ó, retângulo é reto. Ó, aqui, ó, reto. Qual é o que tem ângulo reto? É o retângulo, letra B. Próximo, isósceles. O isósceles, ele possui dois lados congruentes, ou seja, dois lados de mesma medida e um de medida diferente. Então é a letra C. Tá? Obtusângulo. Qual é a resposta do obtusângulo? Obtusângulo, o próprio nome já diz, ó, obtuso. Ou seja, a letra D vai ser aqui, ó. Tá? Um obtusângulo é o que tem um ângulo obtuso. Escaleno. O escaleno tem três lados diferentes, ou seja, três lados que não são congruentes, que não são iguais. Então aqui a letra E, escaleno, tá? E F, que significa acutângulo. Acutângulo é o que tem três ângulos agudos. Ok? Tá aqui respondido o resumo. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Se tiverem dúvida, assistam mais uma vez a aula. Ok? Qualquer dúvida é só falar comigo. E não se esqueçam de resolver as atividades que eu coloquei no grupo da turma, tá? Bons estudos!